Maracanã se transformando em casa de shows. Flamengo, a vergonha do Brasil na Libertadores da América. Boas notícias com relação ao jogo contra o Corinthians. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, de coração, peço a vocês, começaram a nos assistir, já deixa o like de vocês. Se for para deixar no final, vocês acabam esquecendo. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos e continue aí ajudando, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e nos ajuda bastante. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos começar a falar logo aqui sobre Libertadores da América. Rapaz, Flamengo, a vergonha da Libertadores da América no Brasil. Todos os times brasileiros, com exceção do Flamengo e ao Grêmio, que não jogou por conta das enchentes lá no Sul, venceram os seus jogos. Botafogo, mesmo com a ajuda aí da arbitragem, né, que era para ter sido 2-2 o jogo, anularam um gol ali que, absurdamente, Pix enviado aí por John Texton. O Palmeiras goleou de 5. Atlético Mineiro ganhou. Fluminense, time de idosos, time do INSS, no sufoco, mas ganhou. E o Flamengo perdeu. Flamengo que depende agora de vários resultados para poder se classificar, né? Rapaz, esse negócio não tá legal não. E detalhe, que se o Flamengo não passar para a fase de mata-mata da Libertadores, pode comprometer as finanças do clube. Como assim, PQD? Isso aí. Os patrocinadores do Flamengo, eles têm os gatilhos no contrato. Ou seja, cada competição que o Flamengo vá passando de fase, vai avançando, ele vai recebendo uma farpela. Entendeu? Então, o Flamengo não passando para a próxima fase, a fase de mata-mata da Libertadores da América, esses gatilhos não vão entrar nos cofres do Flamengo. Inclusive, pode comprometer até o reajuste com a PixBet, né? O Flamengo deveria chegar num acordo aí com a PixBet de 170 milhões anual, né? O Flamengo recebe 120 milhões anual. Então pode comprometer também até esse patrocínio com a PixBet. É complicado, é muito complicado. Já que a gente está falando aqui de finanças, né? Graças a Deus foi resolvida aí uma pendência. A Justiça manteve o pagamento de indenização aos pais de vítima do Ninho do Urubu. O rubro-negro terá que pagar aí 2 milhões e 900, além de seguir com a pensão mensal. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão favorável aos pais de Christian Ismério, né, goleiro que foi uma das 10 vítimas fatais aí no incêndio no Ninho do Urubu em 2029. No processo contra o Flamengo, o juiz André Eixas Batista Martins, titular da 33ª Vara Civil do Rio, manteve a indenização agora em segunda instância de 2 milhões e 900 mil reais que o clube deve pagar pelo falecimento do jovem de 15 anos de idade. Muito triste isso. Não tem dinheiro no mundo que vai trazer o garoto de volta, mas o garoto estava sobre a responsabilidade do clube de regatas do Flamengo. Não era nem para eles terem pleiteado na justiça qualquer coisa, já era para ter, já que foi determinado, vamos pagar, vamos amenizar a dor dessa família. A informação é do site Metrópolis, né? A divisão do pagamento deve ser a seguinte: 1 milhão e 400 para a mãe, Andréia Cândido, e o mesmo valor de 1 milhão e 400 para Cristiano Ismério, que é o pai, e o irmão terá direito aí a 120 mil reais. Além da indenização, o Flamengo precisa pagar a pensão mensal de 5 salários mínimos, cerca de 7 mil reais, aos pais até quando o jovem completaria 45 anos. Caso um dos pais venha a falecer, esse valor cai pela metade, né? A indenização é menor do que a família pleiteava, adquiria um valor de 5 milhões e 200 mil reais, porém é a
maior do que o Flamengo estava oferecendo. O Flamengo estava oferecendo 2 milhões de reais. E eles conseguiram na justiça aí os 2 milhões e 900 mil reais, né? Como eu falei, não vai amenizar a dor, mas pelo menos aí eles estão recebendo o que lhes cabe de direito, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Rapaz, eu falei em vários vídeos aqui. Meus queridos e minhas queridas, eu falei em vários vídeos aqui. W Torres quer transformar o Maracanã numa casa de show. A W Torre não está visando futebol. A W Torre só quer saber de lucro, né? A W Torre entrou em conjunto com o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama não poderia entrar sozinho por causa de muitas dívidas que eles têm na justiça. Então isso aí já barraria até a inscrição deles. Mas a intenção da W Torre era o quê? Se eles conseguissem ganhar a licitação do Maracanã, era fazer 10 shows por ano. Agora você imagina como que o gramado do Maracanã iria ficar. Ainda corria o risco deles colocarem lá grama sintética. E outra coisa, eles iriam mudar o nome do Maracanã. Porque eles iriam fazer a venda do name right. Igual lá no Morumbi fez, que é a Arena Morumbis. Aí já pensou? O estádio, maior estádio do Brasil, o templo maior do futebol, o estádio jornalista Mário Filho mudando de nome. Como eu falei, eles só visavam dinheiro. O Flamengo, né, continua aí com um show por ano que sempre existiu. Esse show será realizado nas férias do final do ano. Tem o show, o Flamengo vai lá e faz a troca do gramado. E o próximo show só no final do ano que vem. Como era antes, como era de costume. Isso aí não mudou. Agora, 10 shows por ano, imagina como iria ficar aquele gramado. Lembra lá no Allianz Parque, quando o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras? Aquele palco armado lá no fundo da grade lá. O gramado que estava horrível, sintético, estava horrível. Agora, imagina, né? Então, mudando aqui de assunto, Dorival Júnior lista convocados da seleção para a Copa América hoje, sexta-feira. Né? Então, chegou a hora de Dorival Júnior divulgar a lista de jogadores que irão defender a seleção brasileira na Copa América. Ao meio-dia desta sexta-feira, o técnico da Amarelinha anuncia os convocados em evento da sede da Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Fica lá na Avenida das Américas, a sede da CBF. Divulgado a lista, os jogadores já sabem o planejamento da seleção brasileira visando a Copa América. E os convocados que atuam no exterior se apresentam no dia 30 de maio, enquanto os atletas que jogam em times brasileiros se juntam em 3 de julho. Agora uma pergunta que não quer calar. Será que algum jogador do Flamengo vai ser convocado por Dorival Júnior com essa fase que o Flamengo vem passando? Fica essa pergunta no ar. Vou acompanhar e devo compartilhar na página Maurício Paula Santos, apesar que eu tenho um compromisso com o psicólogo daqui a pouco, né? Então vamos ver se algum jogador do Flamengo será lembrado na lista de Dorival Júnior. Mudando aqui de assunto, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né, que corre o risco de ser paralisado. Por quê? André Fufuca, ministro do Esporte, propõe suspensão temporária do futebol brasileiro em todas as divisões. Abre aspas para o que disse André Fufuca. Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defendemos junto à CBF a suspensão temporária do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, Feminino e de todas as categorias, ou seja, Série A, Série B, Série D, todo o futebol brasileiro iria parar. Eles estão tentando fazer isso aí, gente. É complicado, né? A paralisação do Campeonato Brasileiro, porque envolve muitas coisas. Eu sou a favor de quê? Pegar uma parte da renda dos jogos, né, e ser destinada aí ao povo lá do Rio Grande do Sul. Porque quando você paralisa o Campeonato Brasileiro, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, afeta muitas outras famílias também, correto? Tem ali o vendedor de água, vendedor de bebida,
o vendedor do cachorro-quente, o vendedor do churrasquinho no espeto, né? Sei que a situação lá é complicada, tem que ser olhada com muito carinho, mas outras famílias também ficariam sem o seu ganha-pão. Então é complicado, é aquele lance do cobertor curto, que você cobre a cabeça, descobre os pés, você cobre os pés, descobre a cabeça, né? Eu acho sim, seria viável, eles vão precisar de muita ajuda financeira. Eu tenho um amigo que serviu comigo na Brigada Paraquedista, Elior Predige, eu vou estar colocando o Pix aí no próximo vídeo. Eu não vou ter conhecimento de nada, é um cara sério, idôneo, né? De um caráter ilibado, né? Foi meu sargento, me formou na Brigada Paraquedista, hoje ele mora lá no Rio Grande do Sul. Então, no vídeo da tarde eu trarei aí esse Pix. Então, assim, eu acho que esse seria o caminho, pegar a verba dos jogos e reverter lá para eles, para poder ajudar. Vão precisar muito, né? Então, mudando aqui de assunto, para o jogo do Flamengo contra o Corinthians, amanhã às 16 horas no Maracanã, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. E nós temos uma boa notícia aí. A Arrascaeta participou do treino com os companheiros ontem e tem boas chances de retornar ao time no sábado contra o Corinthians. Nós vivemos aí aquela grande Arrasca dependência, mesmo a Arrascaeta não estando vindo bem, mas como eu já falei, ele tem uns lampejos que de repente ele consegue colocar um atacante de cara para o gol, né? Matéria de Vene Casagrande. Agora, como outro assunto aqui, exame de Guilherme Varela revela lesão muscular na região abdominal, mas não é grave. O lateral direito não está descartado para o jogo contra o Corinthians. Não sabemos se ele vai começar jogando ou o Wesley vai começar jogando, mas a presença dele no jogo de amanhã não está descartada, também já é uma outra boa notícia, né? Já a volta de Eric Pulgar contra o Corinthians no sábado está completamente descartada. O volante se recupera de uma entorse no tornozelo e o prazo inicial de retorno do chileno era de 3 semanas. Ou seja, ele deve estar pronto para o jogo contra o Bolívar no dia 15. Assim eu espero, né? Então, agora vamos falar aqui de contratações, né? O Flamengo prepara contratações na próxima janela de transferência, né? Para estancar a má fase. A ideia do Flamengo é contratar um volante para ser reserva imediato de Eric Pulgar. Além disso, a diretoria rubro-negra deve rever a convicção de que tem nos pontas do elenco, né? Isso porque o setor de criação atualmente fica restrito ao uruguaio Jorginho de Arrascaeta, ou seja, desde quando a Arrascaeta veio para o Flamengo, que nós não temos um reserva fixo para ele. Ah, mas pode ser o Nicolas de la Cruz, porque o Arrascaeta é reserva do Nicolas de la Cruz na seleção uruguaia. Cara, o Nicolas de la Cruz ali virou o pulmão do time, virou o cérebro do time, virou o burro de carga, que ele tem carregado o time todo nas costas. Então, seguindo aqui, dessa forma, as três prioridades do Flamengo foram definidas para a próxima janela de transferência. São elas: um volante, um ponta e um meia de criação. Em resumo, o período de contratação de maio, do meio do ano, né, tem início no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Ou seja, um meia, ponta, volante, mas ninguém fala de lateral direito, né? Parece que eles não conseguem enxergar a lateral direita do Flamengo como um problema. Só a nossa diretoria mesmo, né? Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!